Olá, pessoal! Nesse vídeo de física, ainda no assunto de termologia, a gente vai estudar os processos de propagação do calor. E aí, como introdução, a gente precisa olhar para os conceitos de energia térmica e de calor. Então, primeiramente, sobre o conceito de energia térmica. Bom, a gente sabe que tudo ao nosso redor é formado por partículas, certo? Por átomos, moléculas e enfim. Essas partículas, elas vão ter ali um certo grau de agitação, a não ser que essas partículas estejam na temperatura de zero absoluto, né? Zero Kelvin, mas isso na prática a gente não encontra. Então, os corpos eles vão ter ali uma energia de agitação das suas partículas. E é justamente isso que tem a ver com o conceito de energia térmica. Vai ser o somatório das energias de agitação de suas partículas e depende da temperatura do corpo e do número de partículas nele existentes. Então, vai depender da temperatura, porque a temperatura está justamente associada ao grau de agitação das partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior esse grau de agitação. Mas a energia térmica também vai estar associada ao número de partículas existentes no corpo. Então, por exemplo, se a gente pega uma barra de chocolate, divide em duas partes, uma parte maior do que a outra, essa parte aqui maior vai ter uma maior energia térmica do que esse pedacinho aqui, que ficou sozinho, ainda que essas duas partes elas estejam na mesma temperatura, né? Ali na temperatura ambiente, justamente porque essa parte aqui vai ter um número maior de partículas. O segundo conceito importante é o conceito de calor. Então, a gente sabe que se a gente coloca dois corpos em contato, um deles com temperatura maior do que o outro, o corpo de maior temperatura vai transferir energia térmica para o corpo de menor temperatura, até que os dois estejam ali na mesma temperatura. Então, é justamente isso que está associado ao calor. O calor é energia térmica em trânsito de um corpo para o outro. Então, é essa energia térmica que passa de um corpo para o outro, ou também de uma parte para outra de um mesmo corpo. Trânsito este provocado por uma diferença de temperaturas. Então, o calor também pode acontecer dentro de um mesmo corpo. Aqui, nessa ilustração, a gente tem uma chama que está aquecendo a extremidade de uma barra, por exemplo, uma barra de ferro, e essa extremidade aqui, ela vai aumentar sua temperatura antes do restante da barra, e aí o calor vai passar dessa extremidade para o restante da barra. E aí a gente faz um gancho para o conceito de condução. O que a gente tinha nesse exemplo era o processo de propagação de calor através de condução. O que acontece na condução? Quando, quando um corpo aumenta a sua temperatura, as suas partículas elas vão vibrar numa intensidade maior. E aí essa partícula aqui que está na extremidade vai vibrar com uma agitação maior do que as suas vizinhas. Só que essa agitação, essa vibração dessa partícula vai ir passando para as partículas vizinhas. E esse grau de agitação vai fazer com que a temperatura aumente. Então, as partículas elas vão passando agitação para as outras. Elas não mudam de posição, elas vão vibrar em torno da sua posição de equilíbrio. Mas o calor vai ser passado justamente através desse contato entre as partículas. Então, a condução acontece no meio material, vai ser o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Processo de convecção. Convecção também está associada à existência de um meio material, só que nesse caso vai ser o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então, enquanto na condução as partículas elas não se deslocavam, na convecção elas vão se deslocar e com isso levar energia térmica consigo. É o caso, por exemplo, que acontece numa geladeira. Na geladeira, já pararam para se perguntar por que o refrigerador, o congelador, fica na parte de cima? Aqui a gente tem ar frio, né? Só que o ar frio ele tem uma densidade maior.
e por isso ele vai descer, ele vai ir para baixo. Enquanto o ar quente, que tem menor densidade, está na parte inferior do refrigerador, vai subir. Isso promove, né, a troca de calor na geladeira em si, uma distribuição melhor de temperatura ali dentro, né, para não estragar os alimentos. A mesma coisa a gente tem, por exemplo, numa sala com ar-condicionado. A gente coloca o ar-condicionado na parte de cima, justamente porque esse ar frio vai descer, o ar quente vai subir. Então a gente tem uma certa corrente de convecção, que a gente chama, né, aqui dentro dessa sala. Ar quente sobe, ar frio desce. Mesma coisa no caso dos países frios, se a gente coloca um aquecedor. Só que o aquecedor a gente coloca na parte de baixo, justamente porque o ar quente ali nas proximidades vai subir e o ar frio mais próximo do teto vai descer. Com o intuito de ter uma uniformização ali da temperatura naquele ambiente. E a convecção, né, é importante chamar a atenção, que ela não acontece só no ar necessariamente, pode acontecer dentro de um líquido, né? Por exemplo, numa panela aquecendo vai existir convecção. Se a gente coloca uma água fervendo ali, vai acontecer convecção ali na água. Uma situação de convecção muito interessante é o caso das brisas marinhas. No caso das brisas marinhas, a gente vai ter uma situação de dia e uma situação de noite. O que a gente vai ter de dia? Bom, o Sol ele vai aquecer essa parte aqui terrestre, né? Essa parte aqui da Terra. E aí ela vai se encontrar numa temperatura mais alta do que o mar, né? Durante o dia. Então, o ar aqui em cima da Terra está mais quente. Ele vai subir, enquanto o ar frio acima do oceano vai começar a ir em direção à Terra. Então, a gente vai ter uma brisa marinha do mar em direção à Terra. E a situação se inverte de noite. Por quê? Durante o dia inteiro, né, essa água ela absorveu o calor. Então, durante a noite, esse ar aqui acima do oceano vai estar mais quente do que a Terra. Né? Tem a ver com o calor específico da água que é alto. E aí, durante a noite, esse ar vai ficar mais quente, vai subir, enquanto o ar mais frio aqui na Terra, a Terra acaba esfriando mais rápido, né? Vai passar, vai em direção ao mar. Então, a gente tem uma brisa da Terra em direção ao mar durante a noite. Situação inversa, né? O nosso último processo de propagação de calor é o processo de radiação. Então, radiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Então, o exemplo mais importante a gente tem, né, mais evidente, é o processo de radiação que existe do Sol para a Terra. Então, o Sol ele transfere calor, energia para a Terra através de radiação. A gente não tem aqui um meio material, a gente sabe que existe vácuo aqui entre o Sol e a Terra, então não tem meio material, mas mesmo assim o calor e a energia, né, a luz, passa do Sol para a Terra através de ondas eletromagnéticas, né? Por isso que durante o dia o asfalto fica quente, né? O sol está aquecendo ali o asfalto, se a gente toma sol, né? A gente acaba se bronzeando justamente devido a essa energia que é transferida através de ondas eletromagnéticas e ela se transforma em energia térmica na hora que o corpo se aquece. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo, onde a gente vai resolver exercícios sobre esse assunto.